Bem, gente, sejam bem-vindos. Nossa última aula, aula 8, da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Matemática 2, onde a gente trabalhou as estratégias metodológicas, os recursos, as propostas de atividade, avaliou a melhor forma de questões e de elaboração de provas. E hoje, nós entramos na última semana, que nós vamos ter uma atividade avaliativa, uma prova 2, né? E vamos ter também a atividade das microaulas, tá certo? Na segunda-feira a gente vai combinar no Meet qual a melhor forma de trabalhar essas microaulas que ocorrerão no encontro presencial da disciplina, que é previsto para o dia 23, tá certo? Nessa aula de hoje, gente, a gente vai ver uma revisão, como sempre é feita na véspera das provas, na semana de prova, né? E hoje nós vamos rever estratégias, materiais didáticos e metodologia de avaliação, tá certo? Ao integrar estratégias metodológicas inovadoras, materiais didáticos apropriados e um processo de avaliação flexível e criterioso, o ensino da matemática no ensino médio pode se tornar mais eficiente e significativo. Essa abordagem contribui para o desenvolvimento de competências essenciais, como resolução de problema, pensamento lógico e capacidade de aplicação em situações do dia a dia, preparando os estudantes para os desafios acadêmicos e profissionais, tá certo? Então nós vamos iniciar essa revisão, primeiro tratando das estratégias, depois em seguida dos materiais e por último nós vamos falar da avaliação. Estratégias metodológicas para o ensino de matemática no ensino médio. No ensino da matemática para o ensino médio, as estratégias metodológicas devem ser variadas e centradas no estudante, promovendo a resolução de problemas, o pensamento crítico e a aplicação prática dos conceitos. Você vê que quando a gente fala que a melhor estratégia é centrada no estudante, é porque além da aula ela ser atraente e engajar o estudante, ele próprio vai conseguir formar o seu conhecimento, seja ela através de experimentação, através de observação, através de pesquisas ou através de atividades lúdicas. Métodos como aprendizagem baseada em resolução de problemas, que é a nossa ABP, ensino híbrido, gamificação e trabalho em grupo favorecem o engajamento e a construção ativa do conhecimento. Além disso, a integração de tecnologias como softwares matemáticos e plataformas digitais ajudam a tornar as aulas mais dinâmicas e contextualizadas, atendendo às demandas de diferentes estilos de aprendizagem, tá certo? Então você viu aí que centrar no estudante, ela pode trazer mais de um método para que essa aula consiga atingir os objetivos previstos, né? E na matemática, eu particularmente acredito que a resolução de problemas seja o método mais adequado, talvez o mais eficiente. Por quê? Porque a resolução de problemas lhe permite trabalhar além da contextualização e do trabalho em grupo em si, ele permite trabalhar diversas situações do cotidiano e conseguir fazer a conexão da teoria com a prática, onde o aluno vai aprender, vai conseguir fazer e associar todas as questões, toda a parte teórica aprendida em sala de aula com a parte prática, porque essa resolução de problemas pode trazer situações vividas no cotidiano em que o aluno vai ter que conseguir extrair os dados daquela questão, saber qual conteúdo, qual fórmula deverá ser utilizada para poder resolver aquele problema de forma adequada, tá certo? A importância das estratégias metodológicas. Primeiro, o engajamento dos estudantes,
né, aquela questão da aula se tornar dinâmica e atrativa, né? Tornam-se as aulas mais atrativas, aumentando o interesse e a participação dos alunos. A gente sempre bate na tecla que a matemática é uma das disciplinas que menos os estudantes gostam. Então, quanto mais estratégias metodológicas forem feitas para aumentar o engajamento dos estudantes, melhor. Tá? Outra importância das estratégias é o desenvolvimento do pensamento crítico. Promovem a análise e a solução de problemas, habilidades fundamentais para a vida acadêmica e profissional. Tá certo? O pensamento crítico e lógico também não é muito desenvolvido também com a questão da resolução de problemas. E a personalização do ensino, em que permitem adaptar as aulas às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem, tá certo? A gente viu em uma das nossas aulas vários instrumentos, vários métodos para que a gente trabalhe a matemática do ensino médio. E é aquela metodologia em que são formados grupos e muitas vezes o grupo é composto por um aluno que conseguiu melhor formar o conhecimento daquela habilidade, tá? Então ele vai conseguir passar aos outros componentes do grupo da melhor forma, na linguagem pessoal deles, aquele conteúdo, tá? Então a vivência de atividades em grupo é muito importante e ela tem como uma dessas características exatamente essa personalização do ensino, tá? Em que as aulas são adaptadas à realidade de cada turma, ao nível de conhecimento de cada estudante. Tá? Então, essa é uma das importâncias das estratégias metodológicas. Seguindo, agora os principais objetivos dessas estratégias metodológicas. Tá? O primeiro objetivo é incentivar a autonomia e a aprendizagem ativa dos alunos. Essa aprendizagem ativa é exatamente aquela parte que a gente fala em que o aluno ele vai formar o próprio conhecimento. E diferentes alunos têm diferentes formas de formar esse conhecimento. Muitos deles são mais rápidos, outros são mais lentos, então a forma de trabalhar, a estratégia pode ser diferente. Tá? Alguns conseguem formar esse conhecimento, ter essa aprendizagem ativa somente com a aula, muitas vezes a aula tradicional, tá? Outros precisam de pôr na prática aquilo que está sendo ensinado, então precisa do lúdico, precisa da experimentação, precisa da vivência dos problemas, tá certo? Outro objetivo, promover a aplicação prática da matemática em contextos reais. A gente sempre ouve dos alunos aonde eu vou usar esse conteúdo, aonde eu vou usar a resolução de equação, onde eu vou usar sistema, né? E é sempre bom a gente conseguir trazer uma aplicação prática do dia a dia, do cotidiano, para cada uma dos conteúdos que a gente estiver trabalhando. Por isso, é importante aquela contextualização. E, de novo, a gente volta para a resolução de problemas, em que na resolução de problemas a gente pode, sim, criar pontes da teoria com a prática e fazer com que o aluno perceba, em situações do dia a dia, quais conteúdos serão aplicados para resolver aquela situação. O aluno vai ter que saber extrair os dados da questão, saber qual fórmula e qual conteúdo vai ser utilizado e, sobretudo, saber responder aquela questão, tá certo? Outro objetivo é facilitar a compreensão de conceitos abstratos por meio de métodos interativos e dinâmicos, tá? Esses métodos dinâmicos são o lúdico que o aluno vai vivenciar, vai aprender fazendo, né? Sobretudo, por exemplo, na estatística, em que pode ser usados métodos dinâmicos para pesquisa,
para obtenção dos resultados, divulgação dos resultados, tá certo? Então, seguindo, exemplos de estratégias metodológicas. Como a gente viu, essa aula a gente está fazendo um apanhado, uma revisão para avaliação, a atividade avaliativa, e todas essas estratégias a gente já viu em aulas, em situações anteriores, e explicou, né, todas elas de forma mais aprofundada. Hoje a gente está colocando esses exemplos apenas a título de citar mesmo. Então, a primeira aí, a aprendizagem baseada em problemas, que consiste em apresentar um problema prático, como calcular a viabilidade financeira de um projeto, por exemplo, para que os alunos explorem conceitos de funções e de progressão. Tá? A gamificação, que é utilizar jogos matemáticos online como desafios com pontuações para reforçar conceitos de álgebra ou de geometria. Tá? Essa gamificação ela não necessariamente precisa ser algo online, algo tecnológico. Os professores, os alunos, as turmas, elas têm a possibilidade de criar jogos matemáticos a partir de material reciclável, a partir de trilhas matemáticas em cartolina, e jogos em que o próprio aluno seja parte do jogo, tá certo? Então, a gamificação é uma estratégia metodológica lúdica que não só com jogos online, mas também com jogos, vamos dizer assim, offline, em que a própria turma construa os seus jogos. Tá? Outro exemplo de metodologia é o ensino híbrido, né? Que foi um forte advento dele na época da pandemia e que, querendo ou não, deixou sua marca e até hoje pode ser utilizado, tá certo? Que é combinar aulas presenciais com atividades online, como vídeos explicativos, quizzes em plataformas digitais, para revisar conceito de funções ou progressões, por exemplo, tá bom? A gente vê nessa nossa disciplina, por exemplo, em alguma das aulas a gente insere o link do YouTube, né? O endereço do link do YouTube, de vídeos que podem ser assistidos por vocês e exatamente eles vão aprofundar, ou eles vão exemplificar, ou eles vão trazer uma forma de criar um objeto lúdico, tá certo? Então, o ensino híbrido é uma realidade que surgiu com a pandemia e que, sendo bem usado, pode sim ser uma estratégia metodológica eficiente, tá certo? Outra é a resolução colaborativa de problemas. Formar grupos para resolver problemas desafiadores, como encontrar área de figuras complexas, promovendo a interação e o pensamento coletivo, tá certo? Muitos professores, muitas escolas, eles usam, às vezes, oficinas ou preparatórios para Olimpíadas de Matemática, não é? Para a UBMEP, né? Então, eles formam grupos para resolver esses problemas desafiadores, né? Problemas difíceis. Muitos professores colocam, às vezes, nas atividades avaliativas escritas, um desafio lá no final, né? Valendo alguma pontuação extra na prova. Então, essas atividades, esses problemas desafiadores são interessantes porque você pode aumentar gradativamente o nível. E se por acaso na turma tiver um aluno que ele tem uma facilidade maior para absorver o conteúdo, a partir de determinado momento a aula pode ficar chata para ele, né? Porque ele já sabe aquilo ali, enquanto os outros alunos estão com dificuldade, o professor precisa desenvolver outras metodologias para atingir aqueles alunos com dificuldade, para que todos eles consigam atingir o objetivo, né? E aquele aluno que já atingiu aquele objetivo, que já adquiriu aquela habilidade, ele pode ser trabalhado com ele problemas desafiadores de um nível gradativamente maior, em que ele vai se sentir desafiado, tá certo? Seguindo agora para materiais didáticos para o ensino de matemática no ensino médio. Vimos as estratégias, agora a gente vai ver os materiais didáticos.
Os materiais didáticos devem ser diversificados, incluindo livros didáticos, vídeo, aplicativos interativos, simuladores online e jogos educativos. Esses recursos devem ser selecionados com base na capacidade de contextualizar o conteúdo e de estimular o interesse dos estudantes. Por exemplo, gráficos, planilhas e calculadoras científicas auxiliam no desenvolvimento de competências analíticas, que são aquelas usadas exatamente, por exemplo, na análise combinatória, né, na estatística, enquanto ferramentas digitais, como o GeoGebra e o Desmos, incentivam a exploração visual e prática de conceitos matemáticos. Nós temos, como eu comentei agora há pouco, vários aplicativos online e outros remotos mesmo, e outros que até offline, com uma calculadora, né? Que são importantes para ser usados como materiais didáticos, buscando o objetivo exatamente de alcançar aquela habilidade, tá bom? Mas, sempre lembrando, nunca deixar de usar materiais didáticos que não são da internet, né? Porque a internet, nós sabemos, é um advento da educação nos últimos 20 anos, mas antes da internet, nós tivemos centenas de anos aí que o ensino ocorria sem esses materiais didáticos online, vamos dizer assim, né? Então, ainda é possível, sim, usar outros materiais, como dominó, né? Como jogos de trilha e outros mais. Seguindo agora, falando sobre a importância desses materiais didáticos. Tá? Primeira importância é exatamente a diversificação do aprendizado. Diferentes materiais ajudam a entender variados estilos de aprendizagem. Tá? E aqui também você pode ter materiais mais simples e materiais mais complexos que vão também trazer para aquela parte do método de você trazer situações mais desafiadoras, tá certo? Outra importância dos materiais didáticos é a facilitação da abstração. O que é isso? São recursos visuais e tecnológicos que ajudam a compreender conceitos abstratos. Às vezes você tem um conceito que foi informado lá na aula teórica, e ele é muito abstrato, como, por exemplo, um número complexo, não é? Algumas coisas de estatística, de probabilidade. Então, o material didático ele pode facilitar a absorção daquele conteúdo quando ele associa a teoria e a prática de alguma coisa que é um conceito mais abstrato, é um conceito que às vezes o aluno não consegue perceber. Tá? Outra importância dos materiais didáticos é a contextualização do conteúdo. Material adequado torna os conteúdos mais próximos da realidade do aluno. Tá? Aqui nós entramos na parte lúdica também, que foi usado no laboratório e que pode ser feita a partir de materiais reciclados. Seguindo com os materiais didáticos, agora os principais objetivos de usar esses materiais, tá certo? Tornar o aprendizado mais acessível e visualmente compreensível, tá? A gente tem, por exemplo, o material didático que ele é usado naquela parte de áreas e volume de sólidos, geralmente no segundo ano, em que você tem, isso é fácil de adquirir, alguns materiais que são feitos de um material plástico, né? Que eles simbolizam o cone, a esfera, o prisma, e você consegue trabalhar área e volume, tá? Alguns deles são ocos e você consegue colocar água dentro e medir, comparar, por exemplo, um cilindro com uma esfera, né? Qual a porcentagem do volume da esfera que cabe no cilindro ou vice-versa. A gente sabe que isso vai depender do raio da esfera, da altura do cilindro e tudo mais, mas é possível usar esse material para tornar visivelmente mais compreensível, né? E fazer esses comparativos das figuras geométricas espaciais. Outro objetivo dos materiais didáticos é integrar a tecnologia como ferramenta de suporte no ensino da matemática. Tá?
aplicativos, programas, softwares. E outro objetivo, estimular o uso de recursos que incentivem o aprendizado colaborativo e exploratório. Você vê aqui que nós citamos a palavra exploratório, que é exatamente quando o aluno vai pesquisar, vai explorar, ele se sentiu desafiado para poder fazer uma associação da teoria com prática através de um experimento. Seguindo, exemplos de materiais didáticos que a gente vai poder usar. Gente, o GeoGebra talvez seja o mais famoso de todos. Não é? Nós temos hoje, inclusive, aplicativos que você tira até a foto da questão e o aplicativo busca resolver a questão. Né? Nós temos o aplicativo Malmath, M-A-L-M-A-T-H, que também você consegue inserir equações, expressões, até derivadas, e ele vai passo a passo indicando como resolver, tá certo? E nós temos hoje o advento do próprio chat GPT, né? Que apesar de alguns erros que ele ainda alguns erros que ele ainda comete na matemática, mas ainda já é uma ferramenta, um instrumento interessante para ser usado quando a gente souber usar. Né? Então, o GeoGebra, que é usar o software para explorar conceitos de geometria analítica e funções de forma interativa, permitindo que os alunos visualizem gráficos em tempo real. Simuladores online, que aplicar simuladores para representar fenômenos reais, como o crescimento populacional, conectando equações exponenciais à prática. A calculadora gráfica, que é utilizar calculadoras avançadas para explorar as características de funções como máximos, mínimos e interseções de gráfico. Hoje, não só a calculadora, mas nós temos programas online mesmo, até sites, que você coloca a função e ele tem essa atribuição da calculadora gráfica, que ele vai criar as funções, definir domínio, imagem, máximos e mínimos, tá? Também outro material didático que pode ser usado são os vídeos explicativos. Quando a gente vai incorporar vídeos educativos de plataforma, como o YouTube, para reforçar conceitos como logaritmos, derivadas, mostrando aplicações práticas. Esses vídeos explicativos, como eu citei agora há pouco, é um material didático usado nesse nosso curso. Seguindo agora, vamos para a avaliação de aprendizagem. Nós vimos a metodologia, os materiais didáticos, agora a avaliação da aprendizagem para o ensino de matemática no ensino médio. A avaliação deve ser contínua e diversificada, combinando métodos formais, que são provas e lista de exercício, com práticas alternativas, como projetos, apresentações, trabalho em grupo, portfólios. Ela deve considerar não apenas a capacidade de resolver questões, mas também a compreensão do conceito, o raciocínio lógico e a aplicação em contextos reais. Avaliações formativas, como autoavaliações e feedbacks frequentes, ajudam a monitorar o progresso e ajustar as estratégias de ensino, enquanto avaliações somativas medem a aquisição de competências ao longo do período. A gente sabe que a avaliação ela tem dois sentidos, dois significados. Tanto serve para o professor verificar o grau de aquisição da competência do aluno, se ele está conseguindo desenvolver as habilidades e cumprir os objetivos daquele conteúdo, assim também como o professor vai conseguir verificar se aquela metodologia, se aquela estratégia de ensino está adequada à turma, está adequada àqueles alunos. Então, ele avalia tanto o crescimento do aluno, quanto sua própria metodologia, se será preciso fazer um ajuste ou não, tá certo? A importância da avaliação da aprendizagem. O monitoramento do progresso, que identifica o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, tá? Se eles estão alcançando os objetivos propostos. O apoio na personalização do ensino, em que os feedbacks ajudam a ajustar as estratégias pedagógicas do próprio professor.
E a valorização do processo. Reconhece o esforço e o desenvolvimento contínuo dos alunos, além do resultado final. Aqui, esse último aí da valorização do processo, ele faz com que a avaliação seja contínua e não apenas o resultado de uma nota lá no dia da prova. A gente sabe que o aluno, às vezes, no dia da prova pode ter algum problema pessoal, alguma coisa que influencie, né? Então, se a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento da turma, o desenvolvimento do aluno ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, a gente vai conseguir reconhecer o esforço, verificar o crescimento, a porcentagem de crescimento do aluno dentro daquele conteúdo. Os principais objetivos da avaliação de aprendizagem. Tá? Primeiro, avaliar a compreensão conceitual, a aplicação prática e o raciocínio lógico do aluno. Tá certo? Oferecer feedbacks construtivos para o aprimoramento da aprendizagem e promover práticas avaliativas diversificadas, contemplando múltiplas formas de demonstrar conhecimento. Às vezes, o aluno tem dificuldade de demonstrar o que ele aprendeu com uma prova subjetiva, uma prova escrita, mas ele consegue demonstrar aquilo ali através de um seminário, de uma apresentação, de um trabalho em grupo. Então, às vezes, é importante o professor também ter essa observação e verificar qual a melhor forma de avaliar se adequa a determinada turma e a determinado aluno. Tá certo? Exemplos de avaliação de aprendizagem. Projeto interdisciplinar, pedir aos alunos para desenvolver um estudo estatístico sobre dados da comunidade, como índices de consumo, aplicando conceitos de estatística e de probabilidade. E aí você também pode trabalhar com a interdisciplinaridade com outras disciplinas, como geometria, como química, como biologia. Tá? Autoavaliação e feedback, que é propor que os alunos preencham questionários reflexivos sobre o seu desempenho após uma atividade, promovendo o autoconhecimento do aluno e melhorias na própria aprendizagem. Outro exemplo é uma prova prática contextualizada, propor questões que envolvam problemas do dia a dia, do cotidiano, como calcular juros de financiamento ou taxa de crescimento em cenários reais. Muitas vezes a gente reclama que nós chegamos na idade adulta e a escola não ensinou a gente situações do cotidiano que nós vamos passar a tratar com elas, né? Como financiamento de carro, de casa, taxa de juros de cartão de crédito. Então é importante fazer essa simulação.